Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre os números complexos, né? Pegar as últimas questões que caíram na EA. Ó, essa primeira que eu separei aqui, nós temos Z mais Z com traço em cima, que é aquela notação, né, do conjugado. Mas eu vou escrever assim, ó. Ele botou Z mais Z com traço em cima, que é o conjugado de Z, igual a 10. E Z menos o seu conjugado dá menos 16i. Por que não, né, montar como se fosse um sistema? Porque eu acho que é a forma mais rápida, tá? Daria para fazer substituindo Z por A mais BI e o Z com traço em cima, que é o conjugado por A menos BI também, tá bom? Mas olha, jogando assim, ó, a gente consegue resolver mais rápido, ó. Vamos somar aqui as equações, por exemplo, ó. Somando aqui, o Z conjugado com menos Z conjugado, a gente pode cortar, né? São simétricos, ó. Um é positivo e o outro é negativo. Z mais Z vai ficar 2Z. Então vai ficar assim, ó. Z mais Z é 2 vezes o Z, que é igual a... Aí vai somar, né? No caso, mais com menos vai dar menos, então vai ficar 10 menos 16i. E aí, gente, ó, como todo mundo é múltiplo de 2, eu posso tranquilamente dividir todo mundo por 2. Então, ó, dividindo todo mundo por 2, a gente vai achar que o z é igual a 5 menos 8i. E aí aqui terminou a questão, né? Basicamente, por quê? Recapitulando o que a gente já comentou, né, na aula de número complexo, o z igual a 5 menos 8i, ó, a parte real, né, que é o a, é o 5, então o a vale 5, e a parte imaginária, né, é a parte que fica junto com o i, é o menos 8, que é o b. Então, ó, o a vale 5 e o b vale menos 8. Como ele queria a soma a mais b, vai ficar 5 somando com menos 8. Então, essa soma aqui, né, a mais b, vai ficar 5 mais com menos dá menos, 5 menos 8. E aí, a mais b a gente vê que é menos 3, tá? E a resposta final. Tudo bem? Vamos para a segunda questão, ó. Uma outra questão aqui, ó. Aí a gente já... letra B. Uma segunda questão aqui, onde a gente tem assim, ó, considere aí o dele Z1 e o Z2. Só que ele falou que Z1 é um número imaginário puro. Lembrando, gente, que o número imaginário puro é aquele número que só tem a parte imaginária, tá? Ou seja, a parte real dá zero. Então, ó, relembrando aqui, o imaginário puro é o número, né, que a parte real dá zero. O A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, a parte real é zero. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o A tem que ser zero. Bom, nesse primeiro, no Z1, né? Quem é o A e quem é o B? Ó? O A é a parte que não está junto com o I. Então, esse aqui seria o A, 2 mais x. E o B é a parte que está colada com x. Ó. Mas, para ser imaginário puro, é só pegar o A igual a zero. Logo, eu vou chegar à conclusão que 2 mais x tem que ser zero. Logo, o x tem que ser menos 2. Então, você já achou o valor de x. Ó. Então, esse era o Z1, né? Ele falou que o Z1 era imaginário puro. Em relação ao Z2, ele falou que Z2 é um número real. Então, ó, como o Z2 é um número real, para ser um número real, gente, aí é o contrário, né? Ó, olha o Z2. Aqui a gente tem o A e aqui a gente tem o B. Para ser um real, o I tem que sumir. O I só some, né, quando o B é zero, porque se o B for zero, ó, I vezes zero vai dar zero. E aí sumiu o I, virou um número real. Então o objetivo aqui é colocar o B igual a zero. Daí, né, nós vamos pegar o B no Z2, que é m ao quadrado menos 9, e igualar a zero. Feito isso, gente, m ao quadrado é igual a 9. Logo, né, o m é igual a mais ou menos a raiz de 9.
e mais ou menos a raiz de 9, né, é 3. Então nós temos dois valores de m. Por isso, ele falou assim, ó, x mais m pode ser. Por quê, né? Quando ele fala assim, pode ser, uma das respostas vai estar na alternativa e a outra não vai estar, né? Então, ó, vamos lá. Para terminar essa questão, eu tenho um primeiro caso, vamos supor, sendo x igual a menos 2 e o m igual a 3, positivo, né? E aí x mais m vai ser igual a menos 2 mais 3, que dá 1. E aí já tem essa resposta, ó, 1 aqui, né? Ah, Patrick, e se no outro caso tiver alternativa também? Aí está anulada, tá? Não pode ter. Então, o segundo caso, o x é fixo, né? O x dá menos 2. Só que como o m eu poderia ser 3 ou menos 3, agora eu vou botar o m como menos 3. A gente já testou ele como 3. E aí x mais m, na verdade, vai ficar menos 2 somando com menos 3. Ou seja, vai ficar menos 2 menos 3, que dá menos 5. E aí, se você reparar, o menos 5 não tem na alternativa, né? Então, x mais m pode ser 1 ou pode ser menos 5. Só tem na alternativa esse aqui, né? Só tem 1. E aí, tá lá, prontinha a questão. Terceira questão que eu separei aqui também da IA, ó. Sabe-se que os números complexos, aí coloquei os dois ali, né, são iguais. Bom, gente, para falar que os números são iguais, você iguala a parte real de um número com a parte real do outro. Quem é a parte real do primeiro número, do Z1? É toda a parte que não está multiplicando o i, que é isso tudo aqui, ó. O a é esse, né? No outro, no Z2, o a é tudo que não está multiplicando o i. É aquele 2m ao quadrado mais 12. O b, gente, já é quem multiplica o i. No Z1, ó, é o 3n mais 5, é o b. E no Z2 aqui, é tudo isso aqui, que é 4 vezes n mais 1. Então vamos lá. Se ele falou que são iguais, é porque a parte real de um é igual à parte real do outro. Então vamos colocar aqui, ó, parte real 2m, que multiplica 3 mais m, tem que ser igual, ó, a 2m ao quadrado mais 12. Aí vamos ver quanto que vai dar um m aqui, ó. Só jogar na distributiva o 2m. 2m vezes 3 vai dar 6m. 2m vezes m, 2m ao quadrado, né? E aí, ó, com 2m ao quadrado do outro lado, vai simplesmente cortar, não é? Porque quando você está de um lado e do outro, ele vai passar para lá negativa e corta. E aí só sobrou 6m é igual a 12. Logo, m é igual a 12 sobre 6. O m vai dar 2. Bom, pessoal, aí, ó, agora a gente viu a parte, esse de vermelho, né? Ele falou que são iguais, então parte real igual a parte real. Vamos ver agora a relação da parte imaginária, que é a parte que tem o i, né? Vamos separar aqui, ó, a parte imaginária, que é a que tem o i. No primeiro complexo era 3n mais 5. É igual, ó, a no segundo complexo era 4 que multiplica n mais 1. E aí fazendo isso, ó, aplicando aqui a distributiva, né, nós temos 3n mais 5 é igual a 4n mais 4. Joga n para um lado, né, número para o outro, por exemplo, ó, 3n, jogo 4n para cá, menos 4n, é igual a 4 menos 5. Então, menos n é igual a 4 menos 5 é menos 1. Multiplica por menos 1, né, porque na letra não pode ficar negativo aqui, ó. Então, multiplica por menos 1. E aí a gente tira a conclusão que o n vale 1. Então, ó, o m é 2 e o n é 1, tá bom, gente? 2 e 1 aqui, ó, letra B. Vamos para mais uma questão, ó, que caiu na IA. Aqui, eu separei para vocês.
Bom, essa questão, ele falou assim, ó, seja z igual a bi um número complexo com b real que satisfaz a condição. Aí eu coloquei a condição ali. Assim, a soma dos possíveis valores de b. Então, ó, eu vou trocar o z pelo que ele falou ali, por bi, né? Então vai ficar assim, ó, 2 que multiplica no lugar do z, você troca por bi, tá bom? Então, vamos fazer isso, ó. Então, no lugar do z, vai entrar bi só, tá? Então, ficou assim, ó, bi ao quadrado menos 7i vezes o z, que ele chamou nessa questão como bi. Se ele não tivesse falado nada, a gente ia colocar aquele a mais bi, né? Mas aí nessa questão, ele especificou para você que o z é bi. E ainda tem o menos 3 é igual a zero. Daí, gente, ó, o expoente, ele cai aqui, ó, em cima do b e em cima do i. Então vai ficar 2 que multiplica b ao quadrado, que multiplica i ao quadrado, tudo bem? Menos 7 vezes, ó, o b aqui vai ficar 7b, e esse i vezes i também vai dar o i ao quadrado para a gente. Menos 3 é igual a zero. Nos números complexos, né, nós já vimos também, se você ainda não viu, assiste lá as aulas de números complexos, na forma algébrica, que o i ao quadrado ele vale sempre menos 1. Então, o objetivo aqui é onde aparece o i, onde aparecer, né, o i ao quadrado, a gente vai trocar por menos 1. Então, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica b ao quadrado, que multiplica menos 1, tá? O i ao quadrado vai trocar por menos 1. E aqui ainda vai ficar, ó, menos 7b vezes menos 1. E aqui, ó, menos 3, tá bom? É igual a zero. Daí, gente, ó, 2b ao quadrado vezes menos 1 vai ficar menos 2b ao quadrado. Menos 7b vezes menos 1 vai ficar mais 7b. Menos 3 é igual a zero. A partir desse momento, a gente, né, acabou de perceber que nós temos uma equação do segundo grau. E aí, como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Pode ser por Bhaskara, né? Aquele método tradicional, delta igual a b ao quadrado menos 4ac e tudo mais. Só que olha só, no concurso tem que procurar a forma mais rápida de fazer, né? Mais prática também. Como ele pediu a soma dos valores de b, era bom você lembrar que a soma das raízes, ó, as raízes, né, são os valores do b. A soma das raízes de uma equação do segundo grau vale sempre o menos b sobre a, né? A gente fala assim, o menos bzão sobre a. Para quem não lembra disso, né? Numa equação do segundo grau desse tipo aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A soma das raízes, tá? É menos b sobre a, que na verdade é menos o coeficiente do primeiro grau sobre o coeficiente do segundo grau. Então, para a gente aqui, ó, na prática, né? A soma das raízes, ó, vai ficar assim. O b, né, é esse cara, o coeficiente do termo de primeiro grau, que é o 7. Vai ficar menos 7, ó, porque é menos b, sobre a. O a aqui pra gente, ó, é menos 2. Olha o a. Quem é o a, né? O coeficiente do termo de segundo grau aqui, ó. O menos 2, tá? E aí é bem mais rápido do que resolver a equação do segundo grau, tá bom? E aí, ó, negativo dividido por negativo fica positivo, né? E aí a conta termina assim, ó, 7 sobre 2. Tudo bem, gente? Ali, ó, letra A. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E assista aí também os outros vídeos, tá bom? De números complexos. Tem também aí o números complexos na ESA e em outros concursos também que eu vou estar postando, tá bom? Um abração.